Olá, irmãs! Hoje começaremos a leitura de A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Introdução. Um jeito diferente de viver. Algumas datas são tão cruciais que alteram todo o curso da história. Pena que muitas delas repousam confortavelmente nas sombras da obscuridade. Uma dessas datas na vida de Tozer me desconcerta. Conforme se conta, Tozer, pastor na época, visitava uma de suas livrarias favoritas no centro de Chicago. Enquanto vasculhava as prateleiras de livros usados tão familiares para ele, deparou com um livro antigo que nunca vira. Comprou o livro e o levou para casa. A sua vida nunca mais foi a mesma. O nome do livro era Conselho Espiritual, e seu autor, François Fenelon, aqueceu-lhe o coração. Ainda que Tozer permitisse a outros tomar emprestados muitos livros de sua biblioteca particular, ele nunca deixou que esse livro saísse de seu domínio até o dia de sua morte. Ele falava tanto sobre o livro que as pessoas começaram a perguntar a respeito. Pelo que sabia, o livro estava esgotado e não havia outros exemplares disponíveis. O homem ficou tão interessado na obra que, apesar de Tozer não lhe permitir tirá-la de sua biblioteca, autorizou que a consultasse e datilografasse capítulo por capítulo. Essa era a importância que Tozer atribuía ao livro. Para seu grande prazer, o livro foi por fim republicado numa edição atualizada e ampliada com o título de Perfeição Cristã. Quando lemos o livro de Fenelon, logo reconhecemos um pulsar, também compartilhado por Tozer. Não há duas pessoas mais parecidas no campo espiritual. De fato, a obra de Fenelon inspirou Tozer de tal maneira que, se você ouvir os sermões dele com atenção, conseguirá captar as palavras de François Fenelon à espreita em muitas ocasiões. Tozer, é claro, estava familiarizado com as obras de outros grandes escritores, A.B. Simpson, John Wesley e André Murray, para citar alguns. Mas alguma coisa em François Fenelon agitava as profundezas de seu coração e a sua paixão por Deus. O livro de Fenelon apresentou a Tozer toda uma linhagem de místicos cristãos, uma palavra pouco aceitável nos círculos evangélicos da época de Tozer, e mesmo agora. E ele passou a apresentar esses místicos à igreja evangélica daquele período. Tozer estava menos interessado na literatura que na procura de Deus, e se um autor conseguia abrir seu coração para ter mais de Deus, ele estava interessado nessa pessoa. À medida que você ler esse livro, descobrirá muitos desses antigos santos de Deus que revolveram a imaginação de Tozer, aparecendo e desaparecendo e enriquecendo a mensagem que lhe era tão importante. Na juventude, Tozer era principalmente um evangelista, ainda que também fosse pastor numa igreja local. Gastava boa parte do tempo percorrendo os Estados Unidos em conferências e retiros das igrejas. Sua mensagem na época era evangelística. Entretanto, depois de encontrar François Fenelon, sua mensagem começou a mudar. Quando nos encontramos com Tozer neste livro, vemos um homem inflamado com a mensagem da vida crucificada. A vida crucificada é a perfeição cristã. O que Tozer, porém, entendia por vida crucificada? Este livro inteiro é uma resposta a essa pergunta, mas aqui só podemos dizer que é a vida que Cristo resgatou na cruz, redimiu do julgamento do pecado e tornou um sacrifício digno e aceitável a Deus. Isso representa uma qualidade de vida que está muito acima de qualquer coisa que seja natural. É totalmente espiritual e resultado de uma inspiração dinâmica do alto. Outro termo que não era comum entre os evangélicos dos dias de Tozer era perfeição espiritual. A expressão veio de François Fenelon e revela a paixão do coração de Tozer. Tozer foi rápido em indicar que não queria nenhuma relação com algo que não tivesse autoridade bíblica, e também lançou fora tudo o que era extra-bíblico. Entretanto, perfeição espiritual foi um termo que Tozer descobriu ser bíblico, como escreve Paulo em Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas procuro para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Essa deveria ser a grande paixão do coração cristão, prosseguir em direção ao que o apóstolo Paulo denominou perfeição. Muitas coisas acerca da vida crucificada interessavam a Tozer. Era uma vida absoluta e irreconciliavelmente incompatível com o mundo. Respirava o ar rarefeito do céu enquanto caminhava sobre a terra. Para o cristão, significava a morte absoluta do ego e o ressurgimento de Cristo em sua vida. Tozer ensinou enfaticamente que Cristo não morreu na cruz só para salvar as pessoas do inferno. Antes, morreu na cruz para que todos possam tornar-se um com Cristo. Esse conceito foi tão importante para Tozer, pessoalmente,
que tudo o que ficasse entre ele e aquela unidade com Cristo precisava ser enfrentado com coragem e abolido a qualquer custo. A mensagem da vida crucificada não era um conceito novo. O próprio Tozer observou que todos os grandes cristãos do passado escreveram de algum modo acerca dessa ideia. Ela era um fato unificador entre uma vasta diversidade de cristãos, ao longo dos séculos. O legado dos pais da Igreja, dos reformadores, dos avivalistas, dos místicos cristãos e dos inistas ressoou sobre essa mesma mensagem. E ainda que possam discordar em muitos pontos, nessa única área, havia entre eles uma unidade sem igual. A ênfase da vida crucificada era prosseguir, sem considerar as dificuldades e apesar do custo, em direção ao estado de perfeição espiritual. Uma mensagem difícil. Tozer confessava com frequência que preferiria simplesmente falar sobre Deus o tempo todo, sobre como Deus é maravilhoso e como é maravilhoso estarmos a caminho do céu, desfrutando das bênçãos do Senhor dia após dia. Ele preferiria pregar sermões positivos desse tipo, mas o Espírito instou a explorar as questões mais profundas relacionadas a Deus. A vida cristã era mais que ser simplesmente salvo do passado e dos próprios pecados. Era mais que ter um tempo feliz no caminho para o céu. Tozer via as igrejas evangélicas e fundamentalistas da época vendendo-se para o mundo, assim como as igrejas liberais haviam feito antes delas. E isso o deixava muito perturbado. Incomodava-o ver aquelas igrejas comprometidas com os valores mundanos e escorregando para o erro sombrio do liberalismo. Ele se atormentava com o fato de as igrejas evangélicas estarem adotando medidas mundanas para aumentarem a audiência, e percebia que muitos líderes estavam usando isso para se autopromoverem. Era o retrato de uma época do que se pode chamar de credulidade barata. Simplificando, a ideia era que, se você dissesse que acreditava em Jesus, tudo mais estaria certo. Você não precisa mudar nada, pois Deus o ama exatamente como é. Esse tipo de mensagem deixava o Dr. Tozer profundamente indignado, e ele dava o seu melhor quando ficava indignado. Foi por esse motivo que, durante os últimos anos de sua vida, Tozer pregou e escreveu acerca da importância de viver a vida crucificada. Ele sentia uma urgência espiritual interior de fazer soar a trombeta, conclamando a igreja de volta às raízes da mensagem cristã. A mensagem de Cristo em vocês, a esperança da glória, Colossenses 1:27. Várias vezes disse: Deus não me chamou para coçar as costas das pessoas, e qualquer um que o ouvisse pregando ou que lesse algum de seus editoriais saberia que isso era bem verdade. Ele não estava interessado em fazer que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas. Aliás, sua agenda era exatamente oposta. Para Tozer, não havia nada de bom nos seres humanos, nem mesmo nos cristãos. O único bem estava em Cristo. O alvo de Tozer não era atacar ninguém, mas sempre procurava falar a verdade, conforme a reconhecia, em amor. Como você pode imaginar, isso nem sempre lhe trazia amigos. Certa vez, Tozer disse ao Dr. Martin L. Lloyd Jones que, pregando, ele se excluíra de todas as conferências bíblicas dos Estados Unidos. Claro que isso era um exagero, porque ele foi requisitado para conferências bíblicas em todo o país até morrer, mas alguns lugares não o convidavam mais. Sem se importar, ele permanecia firme e intransigente nessa questão por causa daquilo que entendia como a seriedade da condição da igreja evangélica. Ele não considerava chamado por Deus para alisar plumas desordenadas. Pelo contrário, seu chamado era para desordenar as plumas. O reverendo Rei M.C. Aff, pastor assistente de Dr. A.W. Tozer, por muitos anos, contou-me certa vez a seguinte história. Tozer estava participando de uma convenção de santidade que celebrava seu aniversário de 50 anos. Seria o pregador principal e havia certo número de preliminares antes que ele subisse ao púlpito. As pessoas festejavam, cortando pela metade a gravata dos homens. Havia cantos improvisados nos moldes do que poderíamos chamar de karaokê. E todos desfrutavam de um bom tempo às antigas celebrando o aniversário. MCF via Tozer batendo o pé direito. Quanto mais o tempo passava, mais ele batia o pé direito. MCF Aff sabia que Tozer estava ficando impaciente. Quando Tozer subiu ao púlpito, suas primeiras palavras foram: "O que aconteceu com vocês, povo da santidade?" Então, os levou ao depósito de lenha espiritual para onde nunca tinham sido levados. Nada era mais sério. Para Tozer,
Nada era mais sério para Tozer que as coisas de Deus. Ele tinha senso de humor, mas não considerava a reunião do povo de Deus uma ocasião fútil, e sim um tempo de culto e adoração a Deus. Para ele, se fosse preciso oferecer diversão para reunir uma multidão, isso não seria cristão. O desafio da vida crucificada. Este livro é um remédio poderoso para aquilo que Tozer considerava uma doença espiritual grave. Quanto mais grave a condição, mais radical o remédio, e por esse motivo Tozer se dispunha a confrontar as pessoas de forma inflexível com a mensagem da vida crucificada. Deve-se dizer que essa mensagem não chegou a Tozer sem custo. Muitas vezes seus amigos e sua família não compreenderam. Certa vez ele escreveu um editorial intitulado Os Santos Andam Sós, com base na própria experiência. É fácil seguir a multidão, mas aquele que se dedica a viver a vida crucificada sempre será duramente atingido pelos ventos da oposição e dos mal-entendidos. Assim, viver a vida crucificada não é uma proposição simples. Aliás, você jamais enfrentará desafio maior. O preço certamente é alto. A trilha é difícil, o caminho é, com frequência, solitário, mas as recompensas de reconhecer Deus numa comunhão íntima compensarão a jornada. Reverendo James L. Snyder. Acabamos aqui a introdução, irmãs.